garçom, traz aquela cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco. Seguimos essa contagem, 94º, estamos chegando lá nos 3 dígitos. Hoje vou ser breve na introdução, porque acho que é um tema que a gente tem que discutir, tem que aproveitar para discutir bastante. Eu queria só fazer um registro, estamos aqui todos de volta, tô com o Zico, tô com o Zé. Antes de falar com eles, queria fazer o registro de, finalmente, esse podcast ter os 3 integrantes semi-imunizados, então tá acontecendo. Quem sabe, em breve, a gente possa voltar para aquela a mesa real. Mas enquanto isso, Zé, estamos aqui virtualmente, como você se sente? Tudo bem com você? Sem reações, vivão, imunizado? Fala aí, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Cara, é muito bom, né? Assim, virar jacaré é um negócio, é uma sensação muito boa. Esse efeito pós-vacina tá sendo incrível. Imagina quando eu tô... A brisa da vacina. Espera tomar a segunda dose, aí que você vai ver. Nossa senhora, eu não sei, quem sabe a gente chegar lá, mas vocês vão chegar primeiro que eu. Mas e aí, Zico, tudo bem? Você que já tem mais anticorpos do que a gente, como é que você está se sentindo? Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os Gabis e Cláudios desse Brasilzão e desse mundo afora, né? Cara, eu não tive nenhuma reação adversa, né? Tenho histórico de atleta, então acho que isso me ajuda bastante, né? Estou prestes a tomar a segunda dose, mas eu acho que vocês tomam a segunda dose antes de mim, ironicamente, né? O importante é todo mundo tomar. E é isso, acho que o único efeito da vacina é deixar o presidente puto porque ele não queria vacinar ninguém. E por pior que seja, tá acontecendo, entendeu? Penso que seja por mais tardio que seja, tá acontecendo. Então é isso. Tomem vacina e derrubem o presidente. Depois a gente vai eventualmente fazer um desafio com você, Zico, pra ver se você faz flexão melhor que o presidente. Mas aí, cara, aí qualquer criança de 6 meses que acabou de nascer e tá tentando engatinhar consegue. Não vamos começar com isso, senão a gente não vai chegar lá nunca. Mas é que a gente falou de vacina, a gente já tinha falado disso um tempo atrás em outros episódios, falando que era um tema urgente. E acho que o tema de hoje, todo mundo que já viu a capa do episódio aí sabe que é um tema grave. Todo mundo, acho que não tem ninguém que diga assim, não, isso aqui eu não ligo. Mas o que eu queria destacar, que eu acho que quando o Zé propôs esse episódio, é que assim, toda a oportunidade que a gente tem de falar sobre isso, eu acho que é importante, porque é um negócio assim, que não dá pra gente ficar assim, conjecturando, sabe, é uma coisa urgente, assim, no país e tem piorado. Acho que a gente vai descobrir se piorou ou não, se a gente tem uma convidada que vai ajudar a gente a discutir o tema. Mas antes, devido à urgência do tema, eu já vou para a definição do dicionário. Zico, anota aí então. O dicionário, obviamente, vai dar algumas coisas que não são o que a gente vai discutir, mas vamos lá. Fome, substantivo feminino. Filosofia de Boteco. Necessidade de comer, causada pelas contrações do estômago vazio. 2. Falta de meios para se alimentar, subnutrição. Falta completa ou escassez, miséria de comida. Desejo ardente e ambição, aí é uma fome figurativa. Essa última a gente deixa pra lá. A gente tem aqui o Zé, falta de meio para se alimentar, subnutrição, são coisas que a gente talvez precise deixar um pouco mais claro. E exatamente pra gente não falar bobagem, que é nossa especialidade, a gente convidou e agradece muito que ela tenha aceitado a Adriana Salai, historiadora, professora da Unicamp e que estuda a temática da fome no Brasil. E assim, Adriana, primeiro assim, muito obrigado por estar aqui. E vou te fazer uma pergunta bem fácil no começo, já pra gente começar esse papo. É o seguinte, e a gente vive num país, pelo menos eu tenho 29 anos e sempre me lembro de ver notícias sobre fome. Houve algum período nesse país que deu para dizer que a gente controlou esse problema? E eu queria saber de você também, eu disse que a pergunta era bem fácil, se esse último período da pandemia tem sido determinante ou se a gente já vinha piorando nesse aspecto e a pandemia só piorou ainda mais. Muito simples suas perguntas. Né?
Primeiro, obrigada pelo convite, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu tenho duas coisas para falar antes da resposta. A primeira é que eu também tô semi-imunizada. Tô virando jacaré, então, tô feliz. Não é só a gente, né? Não é só os âncoras do episódio. Não, ó, quando a gente estiver totalmente imunizada, aí a gente faz uma juntos. Com cerveja, com bebida. Boa. Isso. Como deve ser. É bom que o podcast a gente pode cobrar você, porque vai ficar registrado. Não, tá marcado. A gente inventa qualquer desculpa e faz outro. Não. E o segundo é que eu também faço flexão melhor que o presidente, que é ser Boa! É isso. Mas falando aqui do que interessa, né? Achei que foi muito bom você trazer essa definição do dicionário, porque quando a gente fala fome, a gente fala de uma sensação biológica também. A gente, por exemplo, antes do jantar eu estava com fome. Mas não é disso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de pessoas que sentem uma sensação que não pode ser saciada, porque são pessoas que não têm acesso à comida. E aí, essa segunda definição que você trouxe é bem interessante porque a gente vai discutir hoje, que é quem não tem acesso. Hoje a gente já tem uma noção de fome que faz uma ligação muito grande entre fome e renda. Fome num sentido de um fenômeno social, né? Quando um grupo de pessoas não consegue acessar a alimentação de uma forma adequada e como ela entende como saudável, porque isso muda de grupo para grupo, né? Às vezes eu quero comer uma coisa, os grupos indígenas querem comer outra, o pessoal no sul vai querer comer uma coisa, o pessoal no nordeste vai querer comer outra. Isso varia de pessoa para pessoa. E quando você não consegue acessar a comida do jeito que você quer e a comida que você quer, então você já pode falar que a pessoa está numa situação de insegurança alimentar, que agravada é uma situação de fome. E essa situação sempre teve no Brasil, desde o período colonial. Antes a gente não pode dizer isso, né? Mas desde que houve a invasão dessas terras, existia uma situação de fome. Por quê? Porque a gente criou uma sociedade que dava comida para um grupo e não dava comida para outro, né? Que se você tem naquele período pessoas escravizadas, você não dá a possibilidade dessas pessoas terem alimentação adequada e saudável, eram mínimas, né? Hoje os registros já falam de fomes constantes, que não eram crises de fome, como por exemplo as secas sertanejas, mas era aquela fome cotidiana, onde todos os dias você não se alimenta da forma adequada. E essa fome, ela sempre esteve presente no Brasil, continua presente mais do que nunca hoje. O que a gente viu no século XX? Assim, a partir de 2003, uma melhora grande dessa fome cotidiana. A gente teve políticas públicas, que é o que de fato resolve a fome no Brasil, e que efetivamente diminuíram os índices de fome. E aí chegou num ponto em que em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome que era feita pela FAO na ONU. O que isso significa, né, em termos numéricos? Naquele momento era que menos de 5% da população estava numa situação de fome, que é a situação de insegurança alimentar grave, quando a pessoa fica um dia inteiro sem comer. Então, em 2014, a gente tinha menos de 5% da população brasileira nesse lugar. Só que a gente precisa olhar para isso, né? O que é 5% da população brasileira? A gente está falando de 10 milhões de pessoas. Então, muito maior que muitos países por aí. Exatamente, muito maior que Portugal, né? Hoje a gente está com uma população de fome bem maior, o dobro de Portugal. Mas então, assim, a nossa situação boa era com milhões de pessoas ainda passando fome. E aí, o que aconteceu? 2014. O cenário bom do Brasil era esse. 2016, a gente vê, a partir de 2015, mas principalmente a partir de 2016, um aumento expressivo da crise econômica. Então, aumentou o desemprego, aumentou o trabalhador informal. A gente vê hoje na rua isso de uma forma muito clara, né? Quem mora nas grandes cidades, você vê a população de rua aumentou muito, mesmo antes da pandemia. Número de trabalhadores informais perderam carteira assinada e foram trabalhar de bico, né? Como a gente vê hoje, um número muito crescente de motoboys, etc. E isso cria uma situação de insegurança para a família que afeta a forma como ela se alimenta. E aí, 2018, em
Esses dados foram divulgados pelo IBGE ano passado, né, mas são relativos a 2018, ou seja, uma situação pré-pandemia. Os índices de fome já tinham voltado a aumentar por causa dessa crise social e econômica que estava aqui colocada no Brasil. E aí a gente tem a pandemia. E a gente diz, para quem estuda a temática, que a gente hoje vive uma crise de fome. Porque saíram 2 pesquisas sobre o tema aqui no Brasil, né, para medir os índices de insegurança alimentar. E a gente tem mais da metade do Brasil em algum nível de fome, algum nível de insegurança alimentar. Algumas pesquisas falam em 60% da população do Brasil que não sabe se vai ter a comida adequada no prato. Então, assim, a situação hoje, ela é muito crítica. Bom, né, só isso aí a gente poderia... São muitas questões, mas vou passar para você fazer a sua primeira pergunta. Eu queria perguntar antes, entrar um pouquinho em questão de curiosidade mesmo, Adriana. Desde quando você estuda sobre a fome e o que te motivou a pesquisar sobre isso? Quando que foi? Quando que virou essa chavinha para você? Eu pesquiso hábitos alimentares há bastante tempo, né? Assim, obviamente... Conta pra gente, que isso é uma coisa que eu ia até te perguntar. O que são a definição de hábitos alimentares? Só pra... Essa é uma boa pergunta, viu? Eu tô tentando... Não sei... Não, eu acho que é uma boa pergunta. Mas eu estudava, continuo estudando. Como o brasileiro come. Mas não é só isso, né? Porque quando a gente está falando de hábitos alimentares, a gente está falando não de escolhas dos alimentos. Então, por que o brasileiro escolhe arroz e feijão? No meu mestrado, eu estudei por que o brasileiro escolhe feijão. E será que ele está escolhendo feijão mesmo ou ele está escolhendo outras coisas? São escolhas, são formas de preparação do alimento e são formas de consumo do alimento. Porque, por exemplo, se a gente escolhe feijão, o brasileiro come feijão de diversas formas. Então, no sul é feijão preto, no Rio também é feijão preto. Aqui é feijão carioca, apesar de ser em São Paulo, é feijão carioca. E aí, as formas de comer esse alimento, os tipos também de alimento vão mudando de lugar para lugar. Isso seriam os hábitos alimentares. Mas hoje, eu até prefiro um termo, falando sobre termos, né, que é sistemas alimentares, porque você também tem que levar em consideração a produção desse alimento. Então, como ele é plantado, como ele é transportado, se ele é ou não desperdiçado, todos esses assuntos que têm a ver com a comida. E aí eu estudava isso, né? Por que o brasileiro come feijão, se ele está mesmo comendo feijão, o que está rolando. E nessa pesquisa de mestrado, eu estudei até 2008, da década de 70 até 2008, que eu sou da história, e para o historiador tem sempre um período, não dá... Assim, toda a pesquisa de história, reparem, quando vocês forem ver, vai estar lá. A história do feijão, sei lá, de 1970 a 2003. A história do arroz, de 1850 não sei quando. Sempre tem um período determinado. E estava lá eu na década de 70 e vi que tinha um índice de fome muito grande. O Brasil tinha, naquela época, também em torno de 50% ou 60% da população com deficiência calórica, que era o termo da época, né, que eles utilizavam. Quer dizer que, por exemplo, eu consumo mais ou menos o indicado para uma pessoa hoje é 2.000 calorias. Você tem que comer 2.000 calorias por dia. Então, se eu comer, por exemplo, só arroz, eu posso comer 2.000 calorias de arroz, certo? Uhum. Mas vai ser o que eu preciso em termos nutricionais? Não, tá muito longe, né? Vai faltar muitas vitaminas, minerais, etc e tal. Vai ser uma alimentação muito pobre. E naquela época, nem o suficiente de um só ingrediente, 60% do Brasil tinha. Aí eu olhei aquilo e fiquei muito impressionada. Só que do ponto de vista da história, eu nunca tinha visto estudos sobre fome. Aí aquilo me tocou e assim, tinham relatos horríveis, que nem, assim, nessa situação nem dá para trazer, né? Relatos muito intensos de experiências de fome naquela pesquisa. E aí, desenvolvendo a pesquisa, entrei em contato com um cara que chama Josué de Castro, que hoje ele não é muito conhecido, mas ele foi muito conhecido na década de 50, 60, que foi quando ele atuou no Brasil. Foi presidente da FAO, foi deputado federal, era assim,
O cara, o Darcy Ribeiro dizia que ele era o cara, então eu acredito que ele era o cara mesmo. Tinha boas referências. Exatamente. E aí comecei a perceber que ele tinha tido uma importância muito grande, levantou essa temática, tinha obras que falavam sobre fome e comecei a estudar esse doutorado sobre fome a partir da perspectiva dele, que hoje a gente vive num período muito careta, eu acho, né? E na época ele nem era um dos mais revolucionários, mas ele defendia com muito vigor a reforma agrária, assim, ideias que hoje são super subversivas, porque a gente está num período... Hoje, se falar em reforma agrária em Brasília, o pessoal tem um ataque do coração. É isso mesmo. Mas na época, todo mundo falava em reforma agrária. E ele que tinha uma ideia de reforma agrária mais ousada, que era da esquerda, né, obviamente, mas que para hoje é impensável, umas discussões que ele levantava até então, infelizmente. Bom, aproveitando isso daí também, eu queria que você falou um pouquinho disso do valor nutricional e tudo mais, e aí comentasse para as pessoas entenderem que estão ouvindo, que 2019, o cara que quer o voto impresso disse que no Brasil o pessoal não passa fome, que ele não vê as pessoas pobres na rua com porte de físico esquelético igual vê em outros países. Então, por que ele fala isso e tenta mostrar que não existe fome no Brasil, e sendo que os dados e pesquisa e tudo mais mostram totalmente ao contrário? Tô adorando esse turma que fica falando as verdades sobre o Bolsonaro. Não, aqui é tudo liberado. Nossa, aqui eu tinha até esquecido dessa filosofada. Então, eu sou jornalista, eu dou manchete todo dia dele, eu esqueço, é uma avalanche, então eu não consigo lembrar, mas bem lembrados, enfim. Calma aí, posso fazer uma pausa? Pode. Agora eu lembrei de pode onde ser. eu te lembro. É uma merda nova. Eu te entrevistei, não faz muito tempo. Falei, mano, eu conheço esse Lucas de algum lugar. Será que ele foi meu aluno? Não. A gente fez uma matéria. Eu te entrevistei uma matéria de fome. Foi mesmo. Da hora. Agora voltando. Essa frase, essa colocação, né, do atual presidente, ela é muito reveladora, assim. Claro que a gente sabe que não tem nenhum cabimento no Brasil, né? Mas se a gente se aprofundar na análise dela, eu acho interessante porque traz o ponto de vista dele, né? O que ele entende por fome. E aí, quando ele fala que não tem corpos esqueléticos na rua, ele está trazendo uma definição de fome que é de crise. Que é, assim, uma situação que, inclusive, a gente vive hoje, né? Apesar de não ter pessoas esqueléticas na rua, por causa da ação da sociedade civil, a gente vive uma crise de fome. Mas quando ele traz essa definição aí em 2019, ele está trazendo isso, que para ele, fome seria, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde morreu de fome o mesmo número de pessoas que morreram em combate militar. Ou aquelas imagens do sertão de antigamente, que hoje não tem mais, né, graças às políticas públicas, como, por exemplo, a de cisternas, que eram aqueles retirantes que não tinham que comer e saíam do sertão e eram super magros, porque já estavam numa fase de inanição. Então, para o Bolsonaro, fome significa essa fase final de um processo que é muito longo e que você já está naquele momento de inanição e morte por inanição. Que, inclusive, existe no Brasil, né? A gente tem dados que pessoas que morrem por fome nesse estágio de inanição. Claro que é bem menor do que antigamente, mas tem. Mas hoje a gente vive, de fato, uma crise. Nos termos do Bolsonaro, a gente tem fome hoje e pra caramba. Zico, vou passar para você. Eu só ia dizer que o Bolsonaro importou essa imagem de corpos esqueléticos do Vidas Secas, mas depois eu pensei que, obviamente, ele não leu esse livro. Então, Com certeza. Então, acho que não tem... muitas páginas, né? Tipo 80. Enfim. Esse cara nunca leu nada na vida. Acho que ele não lê embalagem de shampoo. Nem as coisas que ele assina, ele mesmo já disse. Mas, enfim, Zico, você. Eu queria puxar esse gancho, né? Uma vez eu fiz uma atividade com os alunos pra gente comparar. A gente ia fazer uma viagem
para uma região que é uma região muito pobre de São Paulo, para quem não conhece, que é a região do Vale do Ribeira, né? Se eu não estiver errado, eu acho que é a região mais pobre do estado, né? E aí eu fui fazer com os alunos uma atividade antes da viagem, né? Tipo, vamos deixar com que eles conheçam a região. E aí a atividade era abrir no site do IBGE e comparar São Paulo com a cidade que a gente ia, que no caso era Cananéia. E aí, por que eu trouxe isso, né? Um dos dados do IBGE, quando você puxa o dado da cidade, é a taxa de morte por diarreia, né? E isso está diretamente ligado, né, à fome, né? Porque é isso, às vezes a pessoa tem acesso ao, não vou nem falar alimento, tem acesso ao mínimo de alimentação, né? E uma alimentação contaminada, seja por conta da água, seja por conta... E o pouco de comida que ela tem está contaminada, né? Então é isso, a pessoa, além de não conseguir comer, né, ela entra no estado de desnutrição. E aí, em algum momento, os alunos comentaram isso, e o guia que estava lá contou uma história, que é uma história muito interessante, que é uma história caiçara, e eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido, né, que é a história que as famílias contavam para quando as crianças ficavam desnutridas. Então, não sei se vocês já ouviram, que é a lenda da cobra caninana, que eles dizem o seguinte, que a criança, a mãe quando ia amamentar a criança, a mãe acabava dormindo, estava cansada, estava ali, e quando a mãe adormecia alimentando a criança, né, na hora da amamentação, a cobra vinha, colocava a boca no seio da mãe e mamava o leite. Enquanto isso, ela colocava o rabo na boca da criança para a criança ficar chupando o rabo, né? E aí a criança não crescia. E aí eles atrelavam, então, a criança que morria de fome ou que era desnutrida, porque era por conta da cobra caninana. E isso fez com que os caras matassem as cobras, inclusive, né? Então tem uma lenda urbana para justificar a fome nas regiões mais pobres. Isso falando de São Paulo, não sei até onde vai, né? Essa é uma história caiçara, não sei até onde foi essa lenda aí. E aí eu só queria trazer esse dado da questão da morte por diarreia, que entra exatamente nisso, né? Porque às vezes a pessoa, aí discursos como desse idiota do Bolsonaro, mas às vezes a pessoa tem um mínimo de alimentação, ela tem o mínimo, mas o mínimo que ela tem ainda está contaminado, né? Então a água que ela toma já tá suja, sabe? Então é isso, né? A gente teoricamente conseguiria viver 3 semanas, né? A história você consegue viver 3 semanas sem se alimentar de forma nenhuma e 3 dias sem água. Então imagina a pessoa toma um copo de água e água contaminada e morre por diarreia, né? Não, mas... Zico, então, diga, Adriano. Não, tem uma coisa, acho que, Zico, bem interessante no que você falou também, que, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? E eles têm diarreia direto, porque agora menos porque estão crescidos, mas quando eram pequenos, muita. Só que a gente está numa família super privilegiada, eles têm uma alimentação ótima, então a diarreia não significa nada. Porque, né, as crianças podem ter diarreia, só que o que é uma diarreia, né, o que é uma contaminação num corpo totalmente desnutrido e despreparado. Assim, não tem cabimento no Brasil do século XXI a gente ter crianças que morrem por diarreia ainda. E morrem porque estão com esse corpo já desnutrido, que não conseguem combater um vírus, que também se estende para a questão do coronavírus, né? Quem morre mais de coronavírus? É a população periférica, né? E é engraçado você falar isso, porque essa aula eu tava dando aula numa escola pra galera que tinha muita grana, classe A, tipo, você dá aula parte do quê? da elite de matemática. De matemática. E aí, nessa aula, quando os alunos viram isso, eles começaram a rir, né? No sentido de inocência mesmo, porque eram alunos de 7 anos, de 7º ano. Então, crianças de 11, 12 anos aí, começaram a rir no sentido, as pessoas morrem por conta de diarreia, né? E o menino até brincou assim, então dá pra morrer cagando, porque é isso, é um negócio que é tão bizarro que não deveria acontecer, né? Uma criança olhar um negócio desse e achar engraçado é a prova de que não faz sentido, né? Em pleno... Veja, Zico, isso que você falou, eu vou até falar, a gente fez, Adriano, um episódio com um cara muito, assim, muito legal, foi muito bom, o Emerson, ele é ex-presidiário. E a gente estava conversando sobre várias coisas, enfim, sobre o que ele passou na prisão, etc. E aí até, Zico, eu só te interrompi por isso, porque a gente falou assim, a gente estava discutindo sobre pessoas que nasceram na periferia e tem tantas privações que eventualmente acabam optando pelo crime. E aí é uma longa discussão, como todos nós sabemos, é muito complexo. Mas ele falou uma coisa que é verdade, ele falou assim, pô, mas a gente mora em São Paulo, todo mundo numa casa aqui confortável, a gente está gravando esse podcast... Mas não tem, a 20 minutos de você, ou a 20 quilômetros que seja no máximo, tem alguém que não tem um banheiro para ir.
E aí eu acho que é o que o Zico falou, assim, que é lógico que seus alunos jamais saberiam. Porque eles têm aula no clube hebraico, entendeu? É inacreditável, assim, eles estão, não estou dizendo que a culpa é deles, claro, blindados com isso. E aí eu queria emendar e perguntar até para Adriana, assim, a gente está falando em segurança alimentar e até falamos disso de crianças mais bem nutridas, estão mais bem protegidas, e inclusive na questão da pandemia. Eu sempre tento puxar aqui, porque o nosso público, obviamente, é classe média, pessoas do nosso círculo. E aí, às vezes, eu fico pensando que eles ouvem e fico pensando assim, tá bom, mas e eu tenho a ver com o que com isso? Assim, eu não conheço ninguém e tal, eventualmente eu até ajudo, depois a gente pode entrar qual que é o limite da caridade, onde vem a política pública e tal, é o seguinte. Mas, assim, parece, até por essa figura que o nosso glorioso defensor do voto auditável aí fala, que a fome é no sertão, que a fome é não sei onde. Mas, eventualmente, e aí você falou também no começo de informalidade, não é que assim, só as pessoas que não têm emprego estão passando fome ou que moram embaixo da ponte. É tipo o entregador de aplicativo. Então, assim, muitos relatos, e eu acho que isso que eu tô falando do público, nossa classe média, que a gente tá trazendo isso, porque assim, o cara que tá trazendo a sua comida, provavelmente tá passando por uma privação, que suponho, e aí eu te pergunto, é isso, né? Insegurança alimentar é isso. O cara trabalha como entregador do iFood 12, 16 horas, mas ele chega no final e ele fez uma refeição ou duas. E isso já configura, ele é trabalhador, etc e tal, mas isso configura insegurança alimentar. É do nosso lado, assim, no nosso cotidiano. Ô Lucas, tem uma história de uma Gabi amiga nossa, e é uma história que, cara, sabe aquela história que você dá risada e depois você para aí e fala, caramba, que negócio triste, né? Então, um dia eu tava aqui em casa, ela mandou uma mensagem assim, tipo, meu, olha isso que bizarro. Ela pediu um negócio no iFood, e aí o pedido tava atrasado tipo uns 20 minutos, meia hora. E ela falou, mandou uma mensagem, meu pedido tá atrasado, e aí, né? E aí os caras responderam, a gente pede desculpa, o entregador comeu o seu pedido e a gente tá reentregando ele. E na hora que ela mandou, eu dei risada. Cara, sabe quando você, no piloto automático, você dá risada, e eu falei, nossa, que bizarro. E aí, na hora que eu parei, eu já fiquei muito mal e falei assim, caramba, que bizarro, mudei, né, a interpretação. Né? Que bizarro, a gente tá numa situação onde esse cara talvez nunca vai conseguir comprar aquilo que ele tava entregando, né? Porque às vezes você vai ali, você fala, putz, hoje eu vou gastar um pouco mais. Tava até conversando com o Cláudio de Cunha, amigo nosso, ontem, né? Eu falei assim, às vezes a gente, né, da classe média, tem a vantagem de falar, hoje eu vou comprar um hambúrguer um pouco mais caro. Aí você compra um combo de R$50 ali, com batata, milkshake e tal. E, cara, esses caras passam o dia inteiro trabalhando para ganhar 50, 60, 70 reais. Se ele gastar 50 reais no almoço, né, ele perdeu todo o dia de trabalho em uma refeição. Então, é exatamente o que você falou. Às vezes, a pessoa que está trabalhando não tem condição de comprar comida, né? Eu lembro da minha mãe falando quando ela era mais nova, que a minha avó plantava e ela e minhas tias saíam na rua vendendo verdura de manhã para voltar com dinheiro para comprar o café da manhã, entendeu? E você não sabia se você ia ter café da manhã no outro dia. Então você tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, andando pelo bairro, gritando ao verdureiro. Isso eram crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, andando pela rua, vendendo verdura para poder comprar um leite e um pão, tá ligado? Mas tinha condição de comprar? Tinha condição de comprar porque uma criança estava 5 horas da manhã na rua. Acho que essa definição do Zico aí ajuda a responder o que o Lucas perguntou, que a gente não sabe se vai ter para a refeição seguinte. É aí que começa a insegurança alimentar. Por definição, né, a gente mede a insegurança alimentar no Brasil, que chama Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. São perguntas, e quanto mais sim, maior é o seu nível de insegurança alimentar. A primeira pergunta, que já te coloca no nível 1, é: você ficou com receio de não ter comida, de não ter dinheiro para comprar comida durante o mês? Que é aquele famoso fim de mês, né? A família recebe o salário, chega no começo do mês, faz aquela compra, aí o começo do mês está garantido. Só que chega no fim do mês, a coisa começa a apertar e tem famílias que não conseguem sustentar até o fim do mês. Com o emprego informal, é pior, né? Porque você não tem nenhuma garantia ali de nada. Então, a sua probabilidade de entrar em segurança alimentar é maior.
E aí o que aconteceu na pandemia? No primeiro momento todo mundo se recolheu. E aí a renda dessas pessoas zeraram do dia para a noite, elas não tinham, assim, brasileiro não faz poupança, né? E, obviamente, brasileiro não faz poupança porque não sabe lidar com o dinheiro. Não, querido, brasileiro não faz poupança porque não sobra. Porque você não consegue nem... Não teve nem essa chance, não teve nem essa chance. Você não consegue nem comprar comida, cara, você quer que ele faça poupança. Mas aí, então ele não tinha poupança e se viu totalmente sem renda e sem capacidade de gerar renda naquele começo da pandemia, que foi terrível, e aí o auxílio emergencial deu uma segurada nisso. Mas aí eu queria fazer uma conta aqui, que nem precisa ser formado em matemática para fazer. Que bom, né? Senão a gente tava fudido aqui. Não tava fudido, só a gente passava a conta pro Zico. Mas é assim, salário mínimo, né? 1.000 e poucos reais. E aí eu comecei a fazer muito essa conta, porque a gente criou um projeto aqui, eu moro na periferia da Zona Norte de São Paulo, é uma região vulnerável, meu marido tem um restaurante, a gente conseguiu criar um projeto aqui de distribuição de alimentos, e aí a gente começou a atender muitas pessoas com esse perfil do trabalhador informal. Camelôs, entregadores que no primeiro momento tinha fechado, né, que eram pessoas que de repente viram a sua geração de renda sumir, puf! Do nada, e não tinham nenhuma segurança, que como o trabalhador CLT tem uma segurança um pouco maior, né? Mas aí se a gente faz uma conta, quanto paga de aluguel essa família? Numa cidade como São Paulo, ela não vai pagar menos de R$700. Sim, eu tô falando, R$700 é um lugar muito ruim para morar, né? A gente sabe, pelo menos as famílias que a gente visitou para fazer entrevista era isso, R$700, R$800, um lugar que não comporta confortavelmente uma família inteira. Né, 4, 5 pessoas no mesmo lugar. Então, se ela paga, vamos supor, R$700 e ela está recebendo um salário mínimo, ou R$1.200, que foi o valor máximo do auxílio emergencial, o que sobra para essa família comprar comida? Vamos supor que ela paga 700 e ela está recebendo 1.200, sobra 500, né? Só que ela tem que pagar luz, água, internet, que não é uma coisa acessória nessa nossa vida moderna. E aí, o que sobra para ela comprar comida? Vamos supor que se ela economiza muito, vai sobrar R$300. Como uma família se alimenta com R$300 durante um mês? Aí que gera o problema, né? Por isso que é tão importante fazer esse vínculo numa sociedade monetarizada como a nossa, onde o dinheiro compra o alimento. Claro que a gente tem pessoas que plantam seu próprio alimento, mas é uma minoria, mas a gente precisa fazer essa conta. Acho que tem outro dado importante também, que o Lucas levantou, que em termos de porcentagem, a gente tem uma fome maior na região Nordeste e Norte e regiões rurais. Em termos numéricos, a fome é mais urbana e está concentrada no Sudeste de São Paulo, porque é onde está a maioria da população. A chance de eu passar fome no meio rural do Norte e Nordeste é maior, mas o número de pessoas que está numa situação de fome também estão nas cidades e a gente não pode ignorar essa população também, né? Bom, Zé, não sei se você tem uma pergunta. Manda bala. Eu só queria aproveitar a conta da Adriana e acrescentar mais uma variável que eu acho que para mostrar a realidade que é. Normalmente essas famílias não são famílias. Quando você pensa na família, a pessoa deve pensar, beleza, um pai, uma mãe e um filho, né? E na periferia as famílias são muito maiores, né? Por várias questões, falta de acesso a métodos contraceptivos e tudo mais. E a gente está falando de famílias de 5, 6, 7, 8, seja lá quantas pessoas forem, entendeu? E a Adriana ainda fez um favor, o Paulo Guedes nem citou o gás. Né? É um negócio que é R$100, exato. Estamos falando da foi legal com ele ainda. Mas enfim, já que pra fazer a conta real, né? Retiro o que eu disse, gente. Não dá pra ser legal com o Paulo Guedes, mas pode continuar. Não foi involuntário. Esse podcast não é legal jamais com o Paulo Guedes. Não, aproveitando essa questão de toda a economia, era pra entender, porque assim, isso pra explicar um pouco pra quem tá ouvindo. Você olha, chega o final do ano e tal, época de safra, eu falo assim, chega lá em Brasília, os caras batem no peito, né, e falam assim, não, esse ano foi recorde de safra, esse ano não sei quantas mil toneladas de soja, sei lá, no Brasil hoje tem mais cabeça de boi do que gente, e por aí vai. Como é que a gente
é o maior produtor dos maiores commodities aí exportados e tá passando por esse problema, né? Então, é um absurdo, assim, uma distorção do tipo... A gente produz muito, mas aqui não sobra nada, né? Como é que funciona isso? A boiada tá passando, mas não tá passando nas nossas casas, tá passando pros outros de fora, né? Bom, finalmente a gente chegou na parte que a gente vai falar mal do capitalismo. Eu até tinha anotado aqui, ó. Eu até tinha anotado aqui, ó, pra perguntar pra Adriana. Faz sentido essa fome? Porque assim, eu entendi, ok, tá muita gente passando fome. Mas assim, faz sentido? Não tem nada que a gente possa fazer assim? Porque é isso, né? Os caras vem a Tereza Cristina pra falar que a gente tá soja assim, que não tem onde pôr. Mas aí depois a gente chega na Praça da Sé, os caras não tem pra comer arroz. Então alguma coisa é óbvio, né? Enfim, são muitas questões. Mas enfim, Adriana, se puder tentar acrescentar nesse diálogo, nesse debate, por favor. Não, eu também achei, gente. Tô falando mal do capitalismo, tô falando mal do Bolsonaro. Eu não vou sair daqui nunca mais. Vocês vão ter que me engolir. A gente fazer dois. Tá vendo? Já temos pra outro episódio já depois. Mas pra mim, acho que a resposta tem a ver com a questão, o apontamento do Lucas, né? Que é, pra que a gente produz tanto? E pra quem? A gente produz, sim, pensando na lógica capitalista, para ter lucro, né? Esses agricultores, não todos, né? Esse agronegócio, ele produz para ter lucro. Ele não produz para alimentar a população brasileira. O objetivo fim é lucro. E hoje a gente vive um fenômeno no campo que é a financiarização do campo. Do mesmo jeito, né, que as empresas abrem capital, estão abrindo capital no campo, então a lógica da produção, ela tem que invariavelmente ter lucro, porque o objetivo fim é não só ter lucro para o dono, né, mas para aquelas outros acionistas que agora vão estar envolvidos também nesse sistema aí de produção. E a gente produz o quê? Commodity, que muito pouco vai para a alimentação da população, principalmente brasileira. O Brasil não come soja. Mas o Brasil pode até comer o boi, né? Que come a soja, que come o milho, só que está comendo cada vez menos. O fato é que essa lógica de produção de alimentos, ela não é para alimentar a população brasileira. Ela é para exportar, para alimentar animal na sua maioria das vezes, né? Quem alimenta a população brasileira é o pequeno produtor e o médio produtor, a agricultura familiar. Isso já está mais que comprovado. Alimento direto na mesa do brasileiro vem do pequeno e médio produtor, que, assim, paradoxalmente, né, mas não é paradoxalmente, vou explicar por quê, é quem menos tem incentivo fiscal, quem menos tem possibilidade de se mecanizar, possibilidade de incrementar sua produção, quem menos tem amparo do Estado. Não é um paradoxo? Por quê? Porque quem está no poder é essa oligarquia do campo, né? São os latifundiários que estão no poder e óbvio que eles vão legislar em causa própria. Mas o fato é que se a gente quer alimentar a população brasileira e a gente já produz muito mais do que o suficiente para alimentar a população brasileira, a gente tem que mudar essa lógica do campo. Ela é central porque, em primeiro lugar, esse inchaço urbano, ele não faz nenhum sentido, né? A gente tem uma população urbana que não cabe na cidade, que é uma situação de vida, em condições de vida precárias, enquanto o campo tem um problema de idade média do trabalhador que vai se tornar muito agudo em pouco tempo. A idade média do trabalhador no campo hoje é 50 anos. Então imagina o que vai ser daqui a 10 anos. Ninguém mais quer trabalhar no campo. E por quê? Porque as condições de trabalho no campo são horríveis. O cara não tem terra, o cara não tem como trabalhar com salário digno, ele não tem trabalho digno. Por isso que a pauta do Josué, ela é urgente. E quando a gente fala em reforma agrária, a gente não... Sim, não é uma coisa de ET, né? O pessoal fala, reforma agrária é comunista, não sei o que lá, não sei o que lá. Mesmo na lógica capitalista, a reforma agrária é importante. Porque você vai produzir alimento para que a sua população viva melhor, fique melhor para consumir. Os Estados Unidos fez reforma agrária, vários países da Europa fizeram reforma agrária. Não é uma coisa assim de comunista, mesmo desejando que a revolução comunista... Mesmo desejando que a gente expropriasse todos eles, não é o caso. Né? Não é o caso. Não estamos nem pedindo tudo isso. Zico, eu queria acrescentar uma coisa também, nessa análise de vocês,
que é, pra você que tá comemorando o frio intenso agora e tá torcendo pra nevar e tá muito feliz, né? Duas coisas. Primeiro, você não tá olhando a sociedade ao seu redor, porque enquanto você tá em casa comemorando o frio, quentinho, com 3 meias, né, manta térmica, aquecedor e tudo mais, na sua esquina provavelmente deve ter umas 3 pessoas passando frio e com probabilidade de morrer de hipotermia. Mas além de tudo, a gente vai colher as consequências desse frio logo, porque a gente está tendo uma perda de safra significativa, né? Boa parte das nossas safras aí estão sendo perdidas. Isso significa que logo as coisas que já não estão baratas vão ficar mais caras ainda, né? Então a gente está falando de perda de safra de soja, enfim, de plantação como um todo, de boi que não está comendo. Então a comida vai ficar muito mais cara, né? Ou seja, a gente está entrando num ciclo vicioso absurdo. Mas Então, assim, Zico, mas daí também é o seguinte, né? Não é culpa de São Pedro também, né? Exato, né? Eu entendi o que você quer dizer, eu também compartilho, mas assim, não, parece que assim, puta, cara, se os caras congelaram a nossa soja, agora não vai dar pra vender pro Brasil. Eles querem que se foda, entendeu? Se congelar uma parte da soja, a parte do que eles vão exportar tá garantida, a gente depois se vira. Mas exatamente, é isso que eu queria dizer. Então, vai assim, faltar pra gente, oferta e demanda, velho. Mas aí até eu ia falar, inclusive você falou de preços, a gente vai chegar lá, eu acho que é isso. Agora, lá no começo eu perguntei pra você, Adriana, se assim, isso sempre foi um problema, porque, pra não parecer assim, não que eu queira aliviar de nenhuma forma, que fala assim, parece que, porque tem sempre o argumento do meu tio no churrasco mas isso começou com o Bolsonaro? Não é possível, já não tinha fome antes no Brasil. Não, meu querido, justamente tinha. Mas assim, o que eu quero dizer a gente tem assistido coisas, e aí eu vou emendar a questão do preço com a questão da autocrítica da imprensa, que como eu sou jornalista eu adoro fazer, que a gente tem visto coisas assim, notícias que são comuns agora, assim, açougue em Cuiabá registra fila por farelo de osso de boi. Por osso de boi, na verdade. Depois assim, mercado em Campo Grande faz promoção de farelo de arroz. E aí, enfim, inclusive, pra quem não viu, não sei se o Breno vai cortar essa parte, mas agora eu vou dizer. Eu entrevistei a Adriano pra uma matéria no trabalho e fiz essa mesma pergunta, que sendo um problema tão duro como esse, que a gente está relatando aqui, do entregador do iFood, do cara do campo, não falta um pouco de revolta? Porque eu sendo jornalista, me revolto quando eu abro um jornal grande e tem assim, já aproveitando que domingo, nós estamos gravando na quinta, domingo é Dia dos Pais, assim, a grana tá curta, atum é uma boa opção para o almoço do Dia dos Pais. Você fala, porra, então quer dizer isso, então, já que a gente não tem renda, em vez de a gente se perguntar por que a gente não tem renda, a gente compra atum de lata. Agora porque eu ainda entendi. A crítica que você falou, a autocrítica, eu falei, mas qual o problema de mostrar a fila do osso? Não, agora não é isso. Porque você fica pensando, porra, aí parece que o cara vê a matéria e fala assim, não, tudo bem, então vou dar um jeito, então. Ainda bem que os caras estão me ajudando a ser criativo. Mas não é possível que a gente, me parece que, assim como a questão da população em situação de rua, que o Zico mencionou também, é uma questão que se diz como se fosse normal, assim, X passam fome e tal, se tem um açougue aqui e tal, pelo menos o açougue pelo menos tem aí uma carne, um osso, sabe? Eu fico pensando, porra, não é possível. Isso deveria parar o país, assim, não parece que falta um pouco de revolta quando se trata de um tema como esse? Sim. Eu não lembro que eu respondi naquela situação, mas... depois a gente precisa ver. Eu tenho a gravação, depois eu vou checar. Você checa, por favor. Porque Pede o VAR. Quando a gente começou o projeto aqui, né, o Quebrada Alimentada, que é o projeto que a gente tem, aí eu falei, não, a situação é catastrófica, né? Assim, a gente recebe por dia uns 30 pedidos de ajuda, juro. A gente criou um canal de WhatsApp para se comunicar com as famílias. Hoje a gente tem 380 famílias que a gente atende todo mês. E aí, 30, juro, por dia, pessoas querendo entrar. E os relatos são, eu sou mãe, tenho 4 filhos, estou desempregada. Sempre assim. Mães, assim, a imensa maioria mulheres, desempregadas, com filho em casa e tal. E aí, olhando toda essa situação, ano passado, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. O que você está me perguntando. Aí eu comecei a falar com uma galera que é ativista, a gente uniu vários grupos, no fim ficou uma campanha super grande, Gente é para Brilhar, não para morrer de fome, que uniu mais de 100 organizações, do tipo, desde o Greenpeace, né, uma organização super grande, até o Quebrada, que é uma organização bem pequena, e até o pessoal que faz comida em casa e entrega na rua. E aí a ideia
além de mostrar o que a sociedade civil está fazendo nesse momento, né, que é a parte boa da história, era falar sobre fome. A gente precisa falar sobre fome e botar esse tema na rua. E aí eu queria muito, sabe, que gerasse uma revolta popular. Mas o Brasil vive numa inércia. A gente tem um cara, né, como presidente, que tá querendo o voto impresso para, obviamente, fraudar as eleições, né? Não tem outro motivo. Que tá passando uma pele do veneno lá. Os caras estão vendendo o correio. Não, só tem desgraça acontecendo e a gente... Eu não sei essa resposta. Por que a gente não se fica revolta? anestesiado, sim, exato. O que eu queria dizer, eu tô dizendo isso assim porque me parece que a gente perdeu completamente o senso de urgência da coisa. Talvez a gente nunca tenha tido, é isso que eu tô dizendo. Mas acho que a questão do Bolsonaro é pior, porque uma coisa que me revolta todos os dias é... Não há declarações registradas, não que, enfim, ele tenha feito algo por isso, mas não há declarações registradas dele, sei lá, há um mês, sobre vacina, sobre hospital, sobre verba pra saúde. Se você olhar, cair de Marte agora no planeta, parece que o único problema do Brasil é o sistema eleitoral e no máximo ali uma coisa, o correio que tá dando, segundo eles, dá prejuízo, que é mentira, e sabe, isso que eu penso, ué? Então... Sabe, é uma pauta que é escondida e é muito louco isso. É um negócio que... E aí, Adriana, aí já vou aproveitar, gente, desculpa, depois pra vocês poderem falar também. A gente falou lá no começo. Aí quando aparece essa pauta, assim, é uma grande matéria muito triste, que toca todo mundo no SPTV, por exemplo. Tô citando porque é o que a gente as pessoas assistem. Aí você fica mal, assim. E aí depois corta pro âncora e ele fala assim, a gente tem que ajudar. As doações caíram na segunda onda da pandemia, etc. Sim, não tô dizendo que não tem que ajudar, mas caridade tem limite, entendeu? É óbvio que todo mundo gostaria de ajudar, mas você... E aí eu te fiz essa pergunta também, que é assim, qual é o limite? A caridade ajuda até um certo ponto, mas o que vai resolver é o quê? Política pública. Ou eu tô errado, eu tô muito revoltado. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho assim, a gente está num momento de crise, então a gente precisa ajudar, porque a gente tem um descaso completo do poder, né? A nível federal, que é quem poderia ajudar mais, tem esse descaso total. Nível estadual e municipal, também não tá lá, essas coisas não estão fazendo quase nada. Então, a sociedade civil precisa se organizar nesse momento, porque a gente tem 60% do Brasil em alguma situação de fome. Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Eu não posso esperar que políticas públicas façam efeito para alimentar as pessoas. Então, o que eu vou dizer nesse momento é: doe. Mesmo esse não sendo o caminho para a solução do problema, porque de fato não é, né? Porque se você doa comida ou você doa dinheiro para uma instituição, amanhã essas famílias vão estar no mesmo lugar, porque essa ação não tira essas famílias do lugar. E aí tem a galera que vai falar, não, tem que ensinar a pescar, não, ensinar a pescar, não sei o quê. Mas quem tem essa função é o poder público, através de políticas públicas. Né? É dever do Estado. Nossa, hoje eu ouvi um termo muito bom, tô pirada nesse termo, que é mercantilização dos direitos. O que deveria ser o direito é o que quem exerce compra. Alimentação adequada e saudável, saúde, educação. Quem exerce isso plenamente não é pelo Estado, é porque consegue comprar, é porque tem acesso por renda. Então, o que é privilégio deveria ser o mínimo para a população, né? E como a gente alcança isso? Nessa sociedade, através de políticas públicas, ou a revolução, vocês podem escolher, pessoal. A gente não tá tendo nem o... Puta, quem dera. Eu não sei nem o que... Mas é isso, assim, às vezes que eu penso assim, os caras acham que política pública é dar dinheiro pro cara pra ele ficar em casa. É assim, é o dinheiro pro cara ter comida, pros filhos dele não morrerem de fome. É só isso, entendeu? Acho que me parece que assim, porque às vezes política pública parece um puta negócio, né? Mas assim, nós estamos falando pros caras não morrerem de fome, velho. E aí, Zé e Zico, vale que vocês quiserem, já tô... Eu queria falar uma coisa. Assim, a gente tá falando só, eu vou passar pra você, não estamos falando aqui que a gente, a gente viajou pro Nordeste e viu. É a maior cidade da América Latina, cacete. Então eu não consigo entender como é possível que, enfim. Zé. Eu queria falar porque assim, faz um ano, né? Um ano e pouquinho que eu comecei a produzir conteúdo de gastronomia pra internet e tudo mais. E, bom, na pandemia comecei a fazer isso, deu certo, tô indo bem, é isso que eu tô levando por enquanto. E aí é um negócio que eu fico muito assim, né? Tipo, antes eu era o cara que era o resmungão, reclamava, falava assim, cara, esses blogueiros, não sei o que e tal. E aí eu tô nessa agora também, mas eu sempre tento me distanciar de pessoas que eu criticava. O Lucas é um cara que sempre me cobra, que ele fala assim, não, ó,
você tem que fazer o seu negócio, mas com o pé no chão e tal, não sei o quê. Parece que eu sou Não, chato, não. Nos podcasts fala, Lucas é Não, um cara mas chato, você- né? Mas você é. A gente sabe que tudo você bem, é, mas você é o chato do bem, entendeu? Mas, não, mas eu tô te boa. elogiando. É uma crítica positiva. E aí, você é uma dessas pessoas, tal, que fala assim, ó, toma cuidado e tal, pra você não se perder. E aí, o que acontece? Agora que eu tenho uma audiência um pouco maior do que eu tinha antes, posto conteúdos relacionados à gastronomia, mas eu tô vendo tudo isso que tá acontecendo e tal, e eu não deixo passar. E aí, isso, eu tenho uma prova que é que as pessoas realmente estão alienadas, porque assim, eu posto comida, todo mundo vai lá, curte, comenta, marca, pá, não sei o quê. Mas aí quando eu entro com uma questão, gente, a gente tá falando de comida aqui, mas é importante ressaltar que tem gente passando fome, ou ajuda isso e tal. Aí vem um pessoal, juro por Deus, na DM do Instagram, falar. Essa semana passada eu tomei a vacina, eu fiz uma postagem de eu tomando a vacina porque eu quero postar o meu cartão da vacina. E falei assim, ó, gente, o SUS salva vidas, ele não. Uma moça teve perdeu o tempo para me chamar e falou assim, meu filho... Ela falou bem assim, meu filho, você estava indo tão bem, mas aí você começou a falar de política, infelizmente não tá certo, eu vou parar de te seguir. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu só acho que... Cada um, se quer parar de seguir, me segue. Mas o quanto é importante ressaltar que a comida, o ato de alimentar também é uma resistência, é um ato político. Algo que a gente está aqui debatendo 1 hora já de podcast quase. Algo que deveria ser a necessidade básica e tal, e não. E aí tem pessoas que, por outro lado, a Adriana foi minha professora semestre passado e a gente teve uma aula lá de discussão de que o outro lado às vezes superfatura essas questões também das grandes safras. Parece que são coisas supérfluas, né? Eu já vi caso de caminhão de tomate que tomba, mas que parece que foi proposital para aumentar o preço. E aí outros lugares, restaurantes e tal, cobram super milhões de dinheiros por também comidas que não mereciam ser tão cobradas caras. E, sei lá, eu acho que tá tudo envolvido, mas as pessoas ainda não têm essa visão de que tá tudo misturado e a gente precisa falar de política em qualquer momento. E não é falando assim, não, você tem que ser contra o governo ou a favor. Eu acho que é abrir as portas pra gente conseguir falar mais sobre, né? Ô Zé, só um parênteses, você falou disso, é muito louco as pessoas falarem, mas alimentação não tem nada a ver com política, né? E eu tinha notado aqui, alguns dos nossos principais pratos do Brasil, né, os pratos mais tradicionais, por exemplo, a feijoada, surgiram porque são restos de comida, né? Eram os pratos que historicamente, e a Adriana tá aqui, se eu estiver falando merda pode me corrigir, né? Era assim, pega o que sobrou aí, faz pra esse bando de escravo aí, esses pretos que estão atrapalhando a gente, né? E dá o que sobrou pra eles. E assim surgiram boa parte dos nossos pratos tradicionais, né? Se isso não é uma visão política da situação... Tudo é política, né? Até a sua pseudo-isenção é política, porque quando você não fala nada, você está assumindo o lado do opressor, essa que é a questão. Por isso que é importante, né, se posicionar. Como é que a gente vai fingir que alimento não é política? Tá na raiz. Uhum. Agora, só tem uma coisa, Zico, posso falar mesmo? Pode. Não, se for pra corrigir o Zico, pode ir à vontade. É o que hoje, essa história dos escravos, das pessoas escravizadas, todo mundo conta, né? Só que as novas pesquisas falam que os escravizados não comiam proteína animal, que era muito difícil, porque nem isso eles tinham, né? Nem proteína animal tinha. Então essa história, dizem que a feijoada nasceu num contexto urbano do Rio de Janeiro do século XIX, mas que ela foi usada como uma forma de redenção do Brasil. Porque, a gente vai pegar o símbolo da comida dos escravos para falar que é a comida brasileira, e então tá tudo bem, né? Não tem racismo no Brasil, não tem esse passado escravocrata, a gente não precisa falar dessa temática, porque o nosso símbolo de comida é a comida dos escravizados. Pior ainda. Pior ainda. Não, mas é pior ainda, porém é verossímil. Eu também não sabia exatamente... Eu sabia que não procedia, mas não sabia qual que era a versão, né?
Me parece que é muito verossímil essa história de proteína. Que o que mais chocante que é assim, quantos anos se passaram e nós estamos discutindo que as pessoas não podem comprar proteína no mercado. Então, assim, bom, acho que a gente podia ficar aqui revoltado um tempão, mas o que eu queria, só pra gente pontuar também, é o seguinte, isso aqui também é o seguinte, eu queria falar da politização, mas é que é um negócio que me deixa, eu prefiro não falar, mas a questão da fome também tem, Adriano, também tem consequências, assim, já que a gente falou de criança lá no começo e tal. Não é assim, também só o problema no dia, assim, sei lá, eu quero dizer assim. Isso é um problema que pode, é um problema de saúde pública que pode refletir no futuro, né? Porque eu acho muito louco também que isso é uma outra coisa que se convencionou dizer com a maior tranquilidade do mundo, que é, por exemplo, na pandemia. O grande problema também de fechar as escolas é que as crianças vão lá para se alimentar. E eu ouço e falo assim, não, ok, mas assim, não parece um pouco absurdo, então quer dizer, então que assim... Se eventualmente uma crise sanitária tiver que fechar escolas, elas não têm outra opção. Então acho que é por isso também que a política pública quer dizer, me corrija se eu estiver errado, garantir, assim. Não importa se acontecer uma pandemia, se tiver um grande terremoto, tiver uma explosão, como aconteceu, inclusive faz um ano que aconteceu, acho que em Beirute. Assim, a política pública garante que você não faça isso, porque a longo prazo, uma criança que não se alimenta bem não aprende na escola e, enfim, não desenvolve, sei lá, questões físicas. A gente não tá falando assim só de um problema assim pontual, uma coisa que escala num país inteiro, assim. E se a gente não combater agora, daqui a 30 anos a gente vai estar como? Isso que eu perco o sono eventualmente, ou sempre, pensando nisso. Não, isso Lucas. Opa. Pode ir, Adriano, pode falar. Não, isso é um tema mesmo. Que eu estudo justamente no doutorado agora, como as pessoas passaram a se preocupar com isso. Essa política aqui da política de alimentação escolar, né, o PNAE, que é o maior do mundo, ele nasce num contexto em que antes, assim, no século XIX, por exemplo, as pessoas não se preocupavam com essa alimentação cotidiana. Essa fome não era vista, não existia, né? Então, se eu não vejo, eu não preciso tratar do problema. Aí no século XX começam a surgir estudos, aí começam a pensar assim, se a população não está alimentada, ela não vai conseguir trabalhar e desempenhar bem. Então, a preocupação com a alimentação surge a partir da preocupação de como a gente desenvolve o Brasil. Para desenvolver o Brasil, a gente precisa de trabalhador bem alimentado. Então, vamos alimentar os trabalhadores. Aí depois passaram a perceber, não, as crianças também precisam estar bem alimentadas, porque é isso que você falou. Se não estão bem alimentadas, não vão ter condições de aprender e se desenvolver. Para a lógica capitalista, efetivamente, isso é importante, né? Mas eu iria além. Eu acho assim, se tem uma pessoa passando fome no seu país, no seu bairro, na sua cidade, cara, você tem que se envolver com isso, porque isso é problema seu, né? Que merda de sociedade é essa que dá acesso à comida para um grupo e não dá para o outro? E aí, nesse grupo, nessa organização social que a gente vive, é só as políticas públicas que vai fazer isso. E o PNAE é uma grande política pública. É a maior, né? E é a mais duradoura, é a maior política pública em tempo, assim, né? Em duração de alimentação no Brasil. Ela foi criada em 53 e alimenta muita criança. Ela deveria ser uma política que, como você falou, tendo bomba ou não, ela continua. Mas não foi assim na pandemia, né? Ela foi interrompida. Exato, eu acho assim, Adriana, e também não sei se para já encaminhar para o fim das recomendações, para quem tá ouvindo a gente, e tá todo mundo muito ansioso para tomar a segunda dose da vacina e viver. Mas talvez eu tenho certeza que a gente não esqueceu, mas o que a Adriana falou também é exatamente isso. Eu acho que é uma questão de não se deixar nunca. Porque assim, eu sei que a gente até discute isso nas nossas reuniões de pauta, assim, fala assim, vamos fazer um episódio, episódio pesado, né? Tá todo mundo já deprimido. Mas é que assim, vai todo mundo tomar a segunda dose. Daqui a pouco a gente vai estar lá no centro e todo mundo quer estar lá no centro tomando uma cerveja na calçada. Só que o que me dói é que quando isso já antes da pandemia, que era assim, mas aquele bar ali, você fica na calçada, muita gente pedindo. Muita gente... E sabe, eu entendo, lógico que você quer tomar, depois de trabalhar loucamente, você quer tomar sua cerveja sem incomodar, mas a grande questão é... Assim, a gente pode achar que, entendeu? Assim, então a gente escolhe um bar fechado e vamos ignorando porque o nosso tá garantido.
Sabe, é isso que eu queria que as pessoas vissem isso quando voltar depois da segunda dose. E não tô querendo estragar o bar de ninguém, não é isso. Porque eu também vou estar lá. Mas assim, porque pelo menos revolte a gente. Porque senão, sabe, a gente só revolta isso que acontece com a gente. É isso que eu tô falando. Não morreu um monte de gente na pandemia e a gente não tá revoltado porque morreu um monte de gente que a gente nem conhece. Bom, e também que a gente conhece, infelizmente. É isso também, é isso que a gente tá falando. Estamos falando de gente dormindo na rua, na Praça da Sé, o Zico tá em Pinheiros, a 10 quilômetros do Zico. Pelo menos Sabe, vamos 10 votar quilômetros. direitinho, né, pessoal? Na esquina aqui, cara. Então, exato. Na esquina, né, Zico? Então, inclusive agora, é isso. E aí, Zé, você falou de politização, eu juro que eu vou fazer recomendações já. A gente tava falando da época da Olimpíada, o vôlei masculino perdeu. E aí muita coisa se falou sobre, os caras votaram tudo no Bolsonaro, etc. E aí eu não vou discutir se isso influencia, se devia torcer ou não por eles, foda-se, não é isso. A questão é que um desses gloriosos aí, que fez até 17 no pódio, reclamou da politização, de matérias que falavam assim, por que a seleção masculina de vôlei tem fama de bolsonarista, blá blá blá. E aí depois, onde ele perdeu, obviamente com as críticas, ele publicou no story dele essa charts que tá rolando bastante no Instagram, assim, meritocracia no esporte. Aí mostra lá o brasileiro que começa de baixo, enquanto os outros países incentivam o esporte, e depois acaba num cara no sofá falando assim, esses caras não ganham medalha nenhuma, querendo dizer, olha, ninguém investe na gente, como que a gente pode ganhar medalha dos países que investem? Justamente, meu querido, só que não adianta ir lá reclamar disso e ir lá na urna e meter um 17, entendeu? E reclamar da politização no esporte. A gente não tá reclamando porque a gente não gosta do candidato que você votou. Nós estamos reclamando porque o candidato que você votou influi diretamente na vida das pessoas. Negativamente, né? Então é isso. Politização. Agora tudo é politização. Parece que postar foto da vacina estão politizando a vacina. Sim, caralho. Porque o cara tá falando que vacina não funciona, cacete. Então estamos em 2021. Porra. Então assim... Se não vai revoltar, pelo menos vota direitinho. Sim, já que ainda vá tomar cerveja, não pense em nada disso, converse amenidades, porém na hora de chegar na sessão eleitoral, evite. Digite na urna, né? Na urna, Claro, na urna. Na urna, pelo amor de Deus. Enfim. Bom, também é o seguinte, né, Zico? Se não tiver urna e provavelmente não tiver eleição, também não vai ter esse podcast mais. Então a gente tem que aproveitar, pra falar agora o que a gente quer. A chance da gente tá preso é bem alta. Depois no máximo que vai dar, a gente vai dar receita de bolo aqui no podcast. Vocês vão ser enfim, presos. Disso que eu vou falar. Mas eu vou estar lá com vocês. Com certeza. Então a gente se encontra. O foda é que vai ficar tudo gravado. Quantas vezes a gente já falou mal do cara? Você pegou 94 episódios aí, dá pra fazer 95 vezes pelo menos. Enfim. Zé, recomendações? Você quer começar? Não, eu acho que a gente tem que torcer pra que um dia a gente não precise mais de um podcast desse pra ficar falando mal das coisas, né? Não, na verdade, eu acho que todo mundo aqui, a Adriana também quer estudar fome, num quesito assim, num problema do passado. Eu também quero fazer podcast só sobre cerveja, só. Exato. Eu quero falar de carnaval, falar de carnaval, isso que eu quero fazer. casado e outras coisas. Então, é isso. Depois o cara fala que o pessoal da esquerda é chato, né, que politizar tudo. Irmão, todo mundo queria estar falando de cerveja aqui. Com certeza. De futebol, sei lá, nem isso a gente queria estar falando. Mas vocês têm um bom ponto, Zé. Na próxima reunião de pauta a gente vai falar o quê, né? Bom, deixa eu vir. Você quer começar? Pode ir lá. Cara, eu tenho um texto pra ler de um Cláudio amigo nosso. Aí minha recomendação seria esse texto. Vocês querem deixar por último ou querem que eu comece? Não, por favor. Bom, esse texto é daquele nosso amigo Claudião. E ele postou isso, acho que 2000 e quando, depois não lembro exatamente quando. Mas eu cacei o texto aqui ontem e esqueci de salvar a data. Então o texto começa assim, chama Fome. Já tentou fazer alguma coisa com fome? Não, tô falando de fome. Não, isso que você está pensando não é fome. Já tentou pensar com fome? Não, porque você nunca passou fome. Já tentou estudar com fome? Não, porque você nunca passou fome. Já tentou comer com fome? Não, porque você nunca passou fome. Você também nunca passou fome. Não, nunca passei fome. Eu já falei um dia inteiro sem comer. Já fiquei um dia inteiro sem comer. Não, você nunca passou fome. Mas e você, já passou fome? Não, eu nunca passei fome. Deus me livre, eu fico de mau humor quando eu estou com fome. Não, você nunca passou fome. Você nem me conhece. Tenho certeza que você nunca passou fome. No máximo, vontade de comer. No máximo, seu corpo reclamou no segundo dia sem comida. Isso não é fome. Isso é muita vontade de comer. E como você sabe disso? Não sei, nunca passei fome. Se fome é pior do que vontade de comer, deve ser ruim.
Imagina para quem não tem escolha. Imagina para quem come biscoito de barro com sal. Imagina para quem tem um pão francês para o mês inteiro. Imagina quem olha da sua janela e vê uma seca de frutos e é uma plantação de fome. Imagina quem tem que roubar no mercado de bairro para não passar fome. Imagina quem pede dinheiro no semáforo para comer. Deve ser difícil passar fome. Ah, mas eu nunca roubei bala no mercado. Primeiro, é mentira. Segundo, você nunca passou fome. E quando o Claudião escreveu isso, ele não tinha nem ideia do que a gente ia passar depois. Exatamente. Ele deve achar que lá tava ruim, né? Imagina agora. Zé, quer falar suas? Bom, tem um documentário, mas eu não sei se está fácil agora de achar, que... Bom, a Adriana com certeza vai ter indicações muito melhores, mas é um documentário que eu vi há muito tempo atrás, chama Garapa, que é do Zé Padilha. É bem antigo, é de 2009, e ele passou um tempo lá, gravou não sei quantas horas, com uma equipe pequena, passando 4 semanas, acompanhando o cotidiano de 3 famílias lá no Ceará, que estava em estado de insegurança alimentar grave, que estavam passando fome de verdade e tal. Acho que vale a pena assistir para tentar ver um pouco. Para quem não tem noção do que é, pode ser uma pontadinha aí para começar a entender melhor a situação. E a outra, bom, já é uma campanha que é grande, graças a Deus, mas tem várias outras, mas se você quer ajudar de alguma forma, divulguei um tempo atrás o Panela Cheia Salva, que é a junção aí de ONGs, Gerando Falcões, a CUFA e tal, que você pode doar virtualmente uma cesta básica para as famílias que estão precisando de comida. Então, acho que é isso, minhas indicações hoje. E só. E a gente nem falou do trabalho do MST Exato. em relação a isso e aí do restaurante, porque daria pra te falar do restaurante que eles estão abrindo em São Paulo, mas assim, doem também para esse restaurante. E como a gente nunca perde a oportunidade de falar mal do Dória aqui também, é isso, né? A gente tinha um candidato que a pauta dele era meio que essa, né? Tirar as pessoas da rua e, sei lá, não deixar ninguém passar fome. E aí foi muito radical, aí a gente elegeu o outro que era experiente, agora estamos aí com Cuidado. Depois foi preso, foda-se. O atual presidente, o prefeito de São Paulo, os caras nem sabem o nome. E aí eu me referi, parece que ele tem uma... Eu diria, se eu tivesse que descrevê-lo para alguém, é um bicheiro de má qualidade. É isso que parece o prefeito de São Paulo, que ficou com a gente. Porque a gestão, o titular era muito experiente, o outro era muito radical. E agora nós estamos aqui. Enfim, eu vou... as minhas recomendações, eu tenho 2 livros que eu acho que assim... são situações... Um é uma situação específica de fome que retrata, que é uma situação de guerra, que é da Chimamanda, Meio Sol Amarelo, que fala da guerra na Nigéria. Mas estou dizendo assim, ela é muito famosa, todo mundo já leu, dos nossos ouvintes já leram muitos livros dela, mas eu achei curioso que o livro tem umas 500 páginas, mas fala muito de como vai decaindo, né? De como eles vão precarizando a alimentação. Então, quando eles estão ainda antes da guerra, fala muito de como eles comiam bem, como tinha, sei lá, os pratos dele lá, arroz, jollof, né, Zé, que negócio assim. E depois fala como eles tinham que se alimentar no período que a Nigéria estava, assim, sitiada, assim. Então o negócio também tem muito aspecto de comida nesse livro e que vai mostrando como a fome é perversa. E tem outro do Dostoiévski que chama Gente Pobre, que aí sim é um contexto da Rússia... tipo assim, a Rússia 1800 é aqui, entendeu? É tipo uns caras passando fome, trabalhando 12 horas por algumas moedas, delirando de fome, assim, coisa assim surreal. É triste... Muito triste, mas é muito bom esse livro, acho que um dos primeiros livros do Dostoiévski, e é bem curtinho, então, pra quem quiser uma coisa mais, enfim, curta, mais acessível. E tem 2 filmes, que acho que tá até no Netflix, que é um filme argentino, que chama O Patrão, Radiografia de um Crime, que é basicamente, assim, não, pelo amor de Deus, isso aí eu realmente não estou fazendo apologia, mas é um filme que trata de um crime, mas... o plano de fundo é isso, um cara que é realmente um peão na Argentina, ele trabalha no açougue, e aí, enfim, ele é muito explorado, sem direito algum, o patrão dele, enfim, fode ele o filme inteiro, mas aí também tô falando disso porque mostra como
nos anos 80 e provavelmente até hoje, as pessoas maqueiam a qualidade da carne pra vender, entendeu? Tipo assim, puta, joga uns produtos aí, dá uma limpada aí, enxaguada na carne pra vender pro pessoal pobre. Então, assim, é um filme, assim, não assista logo depois de almoçar, é meio complicado. Mas também é uma coisa assim. E é na Argentina, é aqui, não faz muito tempo. E por último, que aí é o filme pra você ficar muito revoltado mesmo, e é um dos filmes meus filmes preferidos, se chama Cafarnaum. Que é, não sei se é sírio, a Síria, a diretora. Mas, é iraniano, não? É sobre pobreza iraniana, não sei. Vou checar aqui agora, nada como o Google, né? Libanesa, não é? Perdão. Nós dois erramos. E aí é isso, tá falando de extrema pobreza em cidades enfim, grandes cidades, e questão de refugiado, etc. E também mostra a questão da fome, então é muito, enfim, muito impactante. Adriana, o que você Lucas, quiser divulgar, o que você quiser recomendar, quem você quiser ofender também, Ô, sinta-se Lucas, à vontade. só um parênteses, achei que você ia indicar Vidas Secas, que já que você tinha comentado dele, né? Putz, sim. Se você não leu ainda e tá ouvindo esse podcast, pare de ouvir o podcast, ouça as recomendações da Adriana e vá ler Vidas Secas, já estamos velho para não ter lido Vidas Secas já. Eu tenho uma recomendação que acho que o Zé até sabe qual é. Que é um livro de uma mulher, chama Carolina Maria de Jesus, chama Quarto de Despejo. A gente leu em conjunto na turma e é maravilhoso, porque é um diário, então é um relato em primeira pessoa de um cotidiano de fome em São Paulo, né, na década de 50 e 60, ela publica em 1960. E aí, inspirada aqui no Zico, que leu um trechinho, eu estava hoje lá no doutorado fazendo a pesquisa, achei uma frase do Josué, só pra gente não terminar mal, né, que esse tema pesado pra caramba, que é a esperança dessa saída. E ele diz assim: dê instrumentos, mexa na estrutura, e o homem transformará a realidade adversa a que está submetido. Acho que é isso. Bom, não sei como a gente pode terminar melhor do que isso. Adriana, eu agradeço muito. Assim que a gente estiver imunizado completamente, a gente pensa, vamos fazer um episódio Open Revolt, que é a gente só bebendo e se revoltando contra assuntos cotidianos e políticos. Eu acho que não tem como dar errado esse episódio. Não, vamos fazer um episódio assim, ó. Como fazer a revolução. Isso! Eu tô querendo saber. É isso, o guia prático de como fazer a revolução. Pô, já pode anotar aí, Zé. Tá marcado. Depois é o seguinte, se der errado, é isso que a gente falou, depois a gente se encontra lá. Sabe Deus aonde. Mas enfim, é isso, gente. Cuidado com o que vocês estão falando nas redes sociais. Para dessa bobagem de politizar. Não pode politizar isso, não pode politizar o vôlei, não pode politizar a vacina. Sim, fica aguardando aí enquanto o cara tá tentando meter um voto impresso na gente. Então vamos politizar sem ficar revoltado com ele. E doem, ajudem, e é isso. Até a próxima. Muito obrigado, Adriano, pela paciência. 9h30 da noite nós estamos aqui torrando sua paciência. Imagina, isso é pra poucos. Obrigada. Tchau, até a próxima. Valeu, gente. Adorei a conversa. Um beijo. Tchau. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.